Bem-vindos e obrigado por unir-se a nós uma vez mais, agora para o 7º estudo do tema A Promessa, o Concerto Eterno de Deus. Antes de começarmos, convidamos todos a inclinarem a fronte enquanto oramos. Nosso querido Pai Celestial, é sempre uma alegria e privilégio pesquisar a Tua Palavra em busca de verdade e entendimento. Assim, uma vez mais, oramos pela presença de Teu Espírito para nos abrir as mentes e corações a Ti. Cave fundo, Senhor, no próprio âmago de nosso ser e coloca ali o conhecimento da verdade para que possamos ter compreensão e assim estarmos aptos a transmiti-la a outros. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lição 7. Concerto no Sinai. A introdução da lição diz, em outras palavras, que foi privilégio do antigo Israel e é também o nosso beber profundamente das fontes da salvação. Como na libertação de Israel do Egito, a graça divina está envolvida também em nossa emancipação do pecado. O objetivo de Deus é estabelecer um relacionamento redentor com todos quantos crerem em sua promessa de salvação, do modo designado por Ele, que é válido para todos em todos os tempos. No final da década de 70, atendemos a uma série de reuniões de um pregador evangélico, pessoa bem culta, expondo-nos sistematicamente dos seus conceitos da teoria dispensacionalista, os modos pelos quais Deus tentou salvar a humanidade, começando lá no Jardim do Éden ao prometer salvar e restaurar os seres humanos à sua perdida condição. Depois, no Sinai, como uma forma de mudança divina de operação, decidindo que o que havia feito não funcionou muito bem e então iria tentar a salvação dos seres humanos através da obediência à lei. Este período chegou a ser conhecido como o Velho Concerto e devia durar até a cruz. Então Deus pensou melhor e decidiu que aquilo também não funcionou direito. Assim ele retornou ao seu plano original, o novo ou eterno concerto, e este é o que prossegue até o tempo presente. Eu, Senhor, não mudo, Malaquias 3, 6, primeira parte. Ele não tenta meios e então descobre que não funcionam e daí experimenta algo diferente. Deus sabe tudo e conhece bem o fim desde o princípio, quando estabeleceu algo que servirá à salvação do homem, de Adão a nós hoje e atingindo a todos no futuro, até que venha a restauração a seu perdido estado. A salvação pela graça está clara na lei outorgada no Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, verso 2. E também na sua reapresentação por Moisés, em Deuteronômio 5, verso 6, primeira parte. O que Deus queria dizer com isso? Ele estava simplesmente repetindo o que dissera pouco antes. Vocês viram o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Êxodo 19, 4. O nosso verso para memorização. Veja também do Cântico de Moisés, pouco antes de morrer, Deuteronômio 32, o que ele diz nos versos 10 a 12. Deus achou seu povo numa terra seca e deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, rodeou, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voa, pairando sobre os seus filhotes e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Versos 10 a 12. Também em Deuteronômio 1, versos 29 a 31, quando o povo estava aterrorizado ante inimigos poderosos, o Senhor lhe disse: não vos espanteis, nem temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, combaterá por vós, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Também no deserto, vistes que o Senhor vosso Deus vos levou como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste até chegardes a este lugar. A lição também nos aponta Oséias 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Agora, ao considerarmos um pouco mais a questão do concerto do Sinai, leiamos primeiro algumas porções de The Everlasting Covenant, o Concerto Eterno, escrito por E. J. Wagner,
e veremos o que ele diz na página 230. Agora podemos ler em Hebreus 8, versos 6 a 12, sobre o que significa esta grande diferença entre o velho e novo concertos. Os seguintes fatos devem destacar-se muito proeminentemente ao leitor atento. Primeiro, ambos os concertos foram feitos com Israel. Os gentios, como já vimos, são estranhos aos concertos da promessa. Tem-se sempre admitido e até alegado que eles nada tinham que ver com o velho concerto. Mas eles teriam menos conexão ainda com o novo concerto. Segundo, ambos os concertos são feitos com a casa de Israel. Não com uns poucos indivíduos, nem com a nação dividida, mas com as casas de Israel e Judá. Isto mostra que foi com todo o povo de Israel. O primeiro concerto foi feito com toda a casa de Israel antes de terem sido divididos. O segundo concerto será feito quando Deus tiver tirado os filhos de Israel de entre os pagãos, tornando-os uma nação, quando não mais estarão divididos em dois reinos. Ezequiel 37, 22. Devemos compreender bem as expressões primeiro e segundo concertos. O primeiro concerto foi aquele feito com Adão no jardim do Éden, Gênesis 3,15. Aquele foi o concerto eterno, e é o mesmo a que chamamos novo concerto hoje. Então, o segundo concerto é aquele sobre que estamos tratando, o concerto do Sinai, aquele concerto que o povo fez com Deus. Isto pode parecer um tanto confuso para muitos, principalmente para os que o ouvem pela primeira vez, mas se tornará claro ao nos lembrarmos que Deus nunca teve mais de uma maneira de salvar uma humanidade perdida, mas simples e unicamente pelos meios e promessas do concerto eterno. E é a isto que chamamos de o novo concerto. E é a razão porque, pessoalmente, prefiro chamá-lo de o concerto eterno. O livro de E. J. Wagner, do qual citamos com frequência nesta série, é chamado O Concerto Eterno. Terceiro, ambos os concertos contêm promessas e são fundamentados sobre elas. Quarto, o novo concerto é melhor do que o que foi estabelecido no Sinai. Quinto, é melhor porque as promessas sobre que é fundamentado são melhores. Sexto, contudo, será visto por comparar os termos do novo com os do velho, que o fim contemplado por cada um é o mesmo. O velho dizia, se obedeceres à minha voz, Deuteronômio 11, 22 e 6, 17. E o novo declara, porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Jeremias 31, 33 e 32, 40. Esta última parte era a promessa original de Deus. O do Sinai era aquele em que ele dizia, se obedeceres a minha voz. Todos os dois fazem referência à lei de Deus. Ambos têm santidade e todas as promessas da santidade como objeto. No concerto do Sinai foi dito a Israel, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Êxodo 19, 6. E isto é o que o próprio povo de Deus realmente é, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. 1 Pedro 2, 5 e 9. Mas as promessas daquele concerto do Sinai nunca se realizaram, e a razão é que elas eram defeituosas. As promessas daquele concerto dependiam inteiramente do povo. Eles disseram, tudo quanto o Senhor falou, nós faremos. Êxodo 19, 8 e 24, 7. Notem particularmente este ponto. É o povo que prometeu fazer. Deus nos promete no concerto eterno o que fará para nos salvar para o seu reino. Mas Ele não nos pede para nada prometermos em troca. Tivemos oportunidade de mencionar isto ao citarmos de The Glad Tidings, do mesmo autor. O ponto é que os filhos de Israel tomaram sobre si fazerem promessas a Deus. Eles prometeram observar os seus mandamentos, conquanto já tivessem demonstrado a incapacidade de fazê-lo e qualquer coisa mais. Suas promessas de observar a lei, como a própria lei, eram fracas mediante a carne. Romanos 8, 3. A força deste concerto, portanto, era a força da lei, isto é,
morte. Estas lições da escola sabatina são excelentes e apreciamos estudá-las e seguir a linha de pensamento dos que as elaboraram. O nosso objetivo é estudá-las sob o fundamento de todas as doutrinas, Cristo, porque Satanás tem um prato de fábulas preparado para cada alma que não entesoura a verdade como se acha em Jesus. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1147. Além disto, introduzimos os elementos vitais da mensagem de 1888 no que nos foi dado nessas belíssimas lições da escola sabatina. É por isso que empregamos tanto material que nos foi dado pelos pastores Wagner e Jones, e no que concerne aos estudos dos concertos, foi o Wagner quem particularmente deu ênfase sobre isso, e temos aprendido que a mensageira do Senhor vigorosamente apoiou Elliot José Wagner em sua posição sobre os concertos. Ouçam novamente algumas das expressões de apoio dadas pela senhora Ellen G. White ao enfrentar críticas à posição do irmão Wagner quanto aos concertos. Por exemplo, esta é da carta 30 de 1890. Ao ter feito a declaração no último sábado de que a posição sobre o concerto, como ensinado pelo irmão Wagner, era correta, parece que isso trouxe grande alívio a muitas mentes. E temos isto de uma carta a Uriah Schmidt, número 59 de 1890. Na noite anterior à última, foi-me mostrado que a evidência com respeito aos concertos era clara e convincente. O próprio irmão Dan Jones, o irmão Porter e outros estão desperdiçando as suas faculdades de investigadores por nada para produzirem uma posição sobre os concertos que variam da posição que o irmão Wagner apresentou. Simplesmente o que ela está dizendo é que uns poucos estavam empregando seu poder de investigação para tentarem provar que o que o irmão Wagner dizia sobre os concertos estava errado. Mas, com isso, perdiam o tempo. Prossigamos agora com os pensamentos do irmão Wagner na página 232 do livro The Everlasting Covenant, sob a seção que traz por título Por que o Concerto do Sinai? Então, por que esse concerto foi feito? Pela mesma razão porque a lei foi proferida no Sinai, devido à transgressão. Gálatas 3,19. O Senhor diz, porque não permaneceram no meu concerto. Hebreus 8,9. Eles consideraram levianamente o concerto eterno que Deus havia feito com Abraão, e, portanto, ele fez este com eles como uma testemunha contra eles. Um pensamento interessante. Mas devemos realçar que o que Deus está principalmente enfatizando aqui é a importância do concerto eterno. Esse concerto eterno com Abraão foi um concerto de fé. Era eterno e, portanto, a entrega da lei não podia anulá-lo. Foi confirmado pelo juramento de Deus e, destarte, a lei não podia adicionar nada a ele. Porque a lei nada acrescentou a esse concerto e, contudo, não era contra as suas promessas, segue-se que a lei estava contida nas suas promessas. O concerto de Deus com Abraão assegurou a ele e à sua semente a justiça da lei pela fé, não por obras. Tivemos a oportunidade de ressaltar isso de uma declaração anterior de The Glad Tidings. O concerto com Abraão era tão amplo em seu escopo que abrangia todas as nações, mesmo todas as famílias da terra. Gênesis 12:3 e 28:14. É por esse concerto, respaldado pelo juramento de Deus, que agora temos confiança e esperança em irmos a Jesus, em quem foi confirmado. É por virtude desse concerto e somente por este que qualquer homem recebe a bênção de Deus, pois a cruz de Cristo simplesmente traz a bênção de Abraão sobre nós. Esse concerto sempre foi de fé, e é por isso que assegura a salvação, uma vez que é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A história de Abraão torna bastante enfático o fato de que a salvação é inteiramente de Deus e não pelo poder do homem. O poder pertence a Deus, Salmo 62, 11. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos quantos creem, Romanos 1, 16. Do caso de Abraão, bem como de Isaac e Jacó, nos é feito saber que somente o próprio Deus pode cumprir as suas promessas.
Eles nada obtiveram por sua própria sabedoria, ou habilidade, ou poder. Tudo era um dom de Deus. Ele os conduziu e os protegeu. Esta é a verdade que foi tornada muito bem proeminente na libertação dos filhos de Israel do Egito. Deus apresentou-se a eles como o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3, versos 15 e 16. E ele encarregou Moisés de fazê-los saber que estava para livrá-los em cumprimento de seu concerto com Abraão. Em Êxodo 6, versos 2 a 8, Deus falou a Moisés e lhe disse: ouvi o gemido dos filhos de Israel aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Agora, ouçamos novamente as palavras de Deus pouco antes do estabelecimento do concerto do Sinai. Está em Êxodo 19, verso 3, última parte, até 6, primeira parte. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Notem como Deus expressa o pensamento de que Ele próprio havia feito tudo quanto foi feito por eles. Ele os havia livrado dos egípcios e os trouxe para si mesmo. Este era o fato de que estavam continuamente se esquecendo, como é indicado por suas murmurações. Eles haviam até chegado ao ponto de questionar se o Senhor estava entre eles ou não, e suas murmurações sempre indicavam o fato de que eles próprios podiam dirigir as coisas melhor do que Deus. Ele os havia trazido através dos vales entre as montanhas, até o Mar Vermelho, e no deserto, onde não havia comida nem bebida, miraculosamente os havia suprido as necessidades em todas as circunstâncias, para fazê-los entender que somente podiam viver por sua palavra. O concerto que Deus fez com Abraão era fundamentado sobre fé e confiança. Abraão creu em Deus e isto foi contado a ele por justiça. Assim, quando Deus, em cumprimento deste concerto, estava livrando Israel da escravidão, todos os seus tratos com eles eram calculados para ensinar-lhes confiança nele, para que, de fato, fossem os filhos do concerto. Agora podemos dedicar atenção ao livro The Glad Tidings, onde encontramos o mesmo autor, E. J. Wagner, às páginas 97 e 98, dizendo-nos essencialmente a mesma história do concerto do Sinai. E do concerto eterno também, mas de uma perspectiva diferente. Ele cita Gálatas 4, versos 21 a 27, nas palavras do texto da versão em inglês padronizada e revisada. Me digam, vocês que desejam estar debaixo da lei, vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um pela escrava e outro pela mulher livre. Mas o filho da escrava nasceu de acordo com a carne, o filho da mulher livre através da promessa. Agora, isto é uma alegoria. Estas 2 mulheres são 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão. Ela é Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia. Ela corresponde à presente Jerusalém, porque ela está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó mulher que não gera. Esforça-te e grite, tu que não estás em trabalho de parto, pois a desprezada e rejeitada tem mais filhos do que aquela que tem marido. Então o Wagner comenta: quantos há que amam meios que todos, menos eles próprios, podem ver que os conduz diretamente à morte?
com olhos bem abertos às consequências de seu curso de ação, persistem deliberadamente escolhendo os prazeres do pecado por um tempo, Hebreus 11, 25, em vez de justiça por um longo período. Estar sob a lei de Deus é ser condenado por ela como pecador, ser acorrentado e destinado à morte. E, entretanto, muitos milhares, além dos Gálatas, amam tal condição e persistem em amá-la. Oh, se apenas dessem ouvidos ao que a lei declara. Não há razão para que não o façam, pois ela fala em tons de trovões. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, 15. Agora, observe isso. Lança fora a escrava e seu filho, pois seu filho não herdará com o filho da mulher livre. Verso 30. Pronuncia a morte a todos quantos têm prazer em desprezíveis espíritos primitivos do mundo. Maldito seja aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei e as praticar. Gálatas 3:10. O escravo inútil deve ser lançado fora nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. Malaquias 4, versos 1 e 4 dizem: certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Todos os que estão debaixo da lei, sejam chamados judeus ou gentios, cristãos ou pagãos, estão escravizados a Satanás na servidão da transgressão e pecado, a fim de serem lançados fora. Jesus disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece em casa para sempre, mas o filho sim. João 8, 34 e 35. Graças a Deus, pois, pela adoção como filhos. Falsos ensinadores persuadiam os irmãos de que, ao volverem-se da fé integral em Cristo e confiando em obras que eles próprios poderiam realizar, tornar-se-iam filhos de Abraão e, assim, herdeiros da promessa. Segundo Romanos 9, 8, os que são filhos da carne não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes de Abraão. Agora, dos dois filhos de Abraão, um foi nascido segundo a carne, e o outro, por promessa, nascido do Espírito. Pela fé, Sara mesma recebeu o poder para conceber, mesmo tendo passado da idade, já que considerou fiel aquele que havia prometido. Hebreus 11, 11. Agar era uma escrava egípcia. Os filhos da mulher escrava eram escravos, mesmo que seu pai fosse livre. Assim, Agar podia produzir filhos somente para a escravidão. Mas, muito antes do filho da escrava, Ismael, nascer, o Senhor havia planejado significar para Abraão que seu próprio filho livre, que seria Isaque, logicamente, nascido de sua esposa livre, Sara, herdaria a promessa. Tais são os atos do Deus Todo-Poderoso. Agora, há no final da página 98, uma seção intitulada Estas mulheres são dois concertos. Gálatas 4, 24. As duas mulheres, Agar e Sara, representam os dois concertos. Lemos que Agar é o Monte Sinai, produzindo filhos para a escravidão. Assim como Agar só poderia dar à luz filhos escravos, assim a lei, a própria lei que Deus pronunciou no Sinai, não pode gerar homens livres. Nada pode fazer, mas mantê-los em escravidão. Oh, quanto espero que possamos ver a figura de linguagem aqui. Agar produzindo filhos, segundo a carne, filhos escravos, Monte Sinai, aqueles que confiam na lei, pessoas que esperam que a lei os salve, descobrirão que ela não pode fazê-lo. Não pode gerar homens livres e nada mais pode fazer do que mantê-los em escravidão. A lei traz a ira, Romanos 4, 15. Sendo que por meio da lei vem o conhecimento do pecado, Romanos 3, 20. No Sinai o povo prometeu cumprir a lei dada,
mas de si próprios não tinham força para a observar. O Monte Sinai gerou filhos para a escravidão, uma vez que a promessa deles de se fazerem justos por suas próprias obras não teve êxito e jamais poderia ter. Considerem a situação. O povo estava na escravidão do pecado. Não tinham poder para quebrar suas correntes e a enunciação da lei não causou nenhuma mudança na condição deles. Se um homem está na prisão por um crime, ele não obtém liberdade por ser lido a ele os estatutos. Ler para ele a lei que o colocou ali somente torna o seu cativeiro mais penoso. Agora, prestem bastante atenção nisso. Então, acaso Deus não os conduziu à escravidão? De modo nenhum, pois ele não os induziu a estabelecerem aquele concerto no Sinai. Por favor, atentem para isto. O concerto do Sinai foi essencialmente um concerto gerado pelo próprio povo. Eles foram os que fizeram a promessa a Deus de que observariam a sua lei, o que não foram capazes de cumprir. 430 anos antes desse tempo, ele havia feito um concerto com Abraão que foi suficiente para todos os propósitos. Esse concerto foi confirmado em Cristo e, portanto, foi um concerto do alto. João 8, 23. Prometia justiça como um livre dom de Deus mediante a fé e incluía todas as nações. Bem, vocês já me ouviram dizendo isso antes, mas não se preocupem, ouçam novamente, por causa da importância que tem. Perceberam isso? O concerto eterno promete justiça como um livre dom de Deus mediante a fé. Voltando agora à página 72, onde já muitas vezes lemos uma declaração muito importante. Não se esqueçam ao prosseguirmos que o concerto e a promessa são a mesma coisa e que transmite terra, mesmo a terra inteira feita nova, a Abraão e seus filhos. Lembrem-se também que, sendo que somente a justiça habitará os novos céus e a nova terra, a promessa inclui o tornar justos todos quantos creem. Oh, por mais que eu me esforce, não consigo suficientemente, em alta voz e enfaticamente, ressaltar as maravilhosas promessas de Deus, a promessa de justificação como um livre dom de Deus mediante a fé. E isto inclui todas as nações. Voltando à página 99, todos os milagres que Deus operou na libertação dos filhos de Israel da servidão egípcia eram apenas demonstrações de seu poder para livrá-los e a nós da escravidão do pecado. Sim, a libertação do Egito em si mesma é uma demonstração não só do poder de Deus, mas também do seu desejo de livrá-los da escravidão do pecado. Destarte, quando o povo veio ao Sinai, Deus simplesmente se referiu ao que já havia realizado e daí declarou: agora, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 5. A que concerto ele se referia? Notem, ouçam cuidadosamente. Obviamente, ao que já existia, o seu concerto com Abraão. Permitam-me ressaltar aqui, após inúmeras vezes que já o fiz, Deus nunca teve mais de uma maneira de salvar uma humanidade perdida. Assim, quando ele fala a respeito do concerto com os filhos de Israel no Sinai, não estava falando a respeito de alguma invenção nova, ou plano novo, ou novo concerto. A que concerto ele se referia? Evidentemente ao que já existia, seu concerto com Abraão, entregue muito antes. Se eles simplesmente conservassem o concerto de Deus, mantivessem a fé, crescem nas promessas dele, seriam um tesouro peculiar para ele e possuidores de toda a terra. Deus seria então capaz de fazer por eles tudo quanto prometera. Oh, como precisamos entender isso! É de tanta importância que, a menos que o entendamos e daí, a partir desse entendimento, transmitamos a mesma mensagem a outros, a menos que façamos isso, não estaremos cumprindo o plano de Deus para a nossa vida nesta terra. Notem esta sentença bem curta da página 99 de The Glad Tidings. O fato de que, em sua insuficiência, precipitadamente assumiram toda a responsabilidade sobre si mesmos,
não prova que Deus os levou a estabelecer aquele concerto. Em sua autossuficiência, eles tomaram sobre si próprios toda a responsabilidade. Agora, à base da página 99, nos é dito: se os filhos de Israel que saíram do Egito tivessem encaminhado nos passos daquela fé de nosso pai Abraão, Romanos 4:12, nunca teriam se gabado de que podiam guardar a lei falada do Sinai. Pois a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo não foi feita a Abraão ou a sua semente mediante a lei, mas mediante a justiça da fé. Romanos 4:13. A fé justifica. A fé torna o crente um justo. Se o povo tivesse a fé de Abraão, eles teriam tido a justiça que ele tinha. No Sinai, a lei foi pronunciada por causa das transgressões, Gálatas 3:19, estarem em seus corações. Eles não teriam necessidade de ser despertados pelos trovões a um senso de sua condição. Deus nunca esperou, e não espera agora, que qualquer pessoa possa obter justiça pela lei proclamada do Sinai. E tudo quanto se liga ao Sinai o demonstra. Contudo, a lei é verdade e deve ser observada. Deus libertou o povo do Egito para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Salmo 105:45. Não obtemos vida por observar os mandamentos, mas Deus nos dá vida a fim de que possamos observá-los mediante fé nele. Bem, o que vocês pensam disso? Não são boas novas? Oh, amigos, são as melhores e maiores boas novas que jamais foram transmitidas neste mundo. O plano de Deus é colocar-nos de volta no lugar de onde caímos por causa do pecado de nossos primeiros pais no jardim do Éden. Deus planeja nos dar o reino. E ali não seremos cidadãos de segunda classe. Seremos considerados para sempre como os que foram redimidos pelo maravilhoso poder de Deus, pelo plano que Ele instituiu e expresso em seu concerto eterno. Agora, tudo quanto aprendemos das palavras do mensageiro de 1888, neste caso de E.J. Wagner, é essencialmente encontrado em nossa lição. Talvez expresso segundo um ponto de vista diferente, mas os pontos essenciais ali estão. Vejam, por exemplo, estes versos que são apresentados na lição. Romanos 9, versos 31 e 32. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. E no capítulo 10, verso 3, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Depois, Hebreus 4, versos 1 e 2. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Vejamos algumas destas notas que temos em nossa lição. O Senhor propôs o seu concerto com os filhos de Israel. Conquanto num certo sentido o Senhor os tenha chamado, esse chamado não lhes é automaticamente concedido sem sua escolha. Eles tinham que cooperar. Mesmo a libertação deles do Egito envolvia a cooperação deles. Se não fizessem o que o Senhor ordenou, como pintar os marcos das portas com sangue, não teriam sido libertos. Era assim simples. Aqui também o Senhor não lhes diz: gostem ou não, sereis um povo peculiar para mim e uma nação de sacerdotes. Não é assim que as coisas funcionam com Deus, e não é isso que o texto diz. E temos aqui uma citação da mensageira do Senhor de Caminho a Cristo, página 61. Não ganhamos salvação por nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus que deve ser recebido pela fé. Mas a obediência é fruto da fé. Pensem no que o Senhor estava disposto a fazer pela nação de Israel. Não só Ele milagrosamente os livrou da escravidão egípcia, mas desejava torná-los seu tesouro particular, uma nação de sacerdotes. Baseando o relacionamento deles com Ele na sua salvação,
tanto temporal como a escravidão egípcia e a eterna, o Senhor buscou elevá-los a um nível espiritual, intelectual e moral que os tornariam a maravilha do mundo antigo. Tudo para o propósito de empregá-los para pregarem o Evangelho às nações. Tudo quanto eles tinham que fazer em resposta era obedecer. Bem, eu me inclinaria a dizer que seria até mais fácil do que isso. Tudo quanto tinham que fazer era crer. E da sessão seguinte, infelizmente o povo hebreu acreditava que sua obediência se tornaria o meio de sua salvação, não o resultado da salvação. Eles buscavam justiça em sua obediência à lei, não a justiça de Deus que vem pela fé. O concerto do Sinai, conquanto vindo com muito mais detalhes, instruções e conjunto de leis, tinha o desígnio de ser um concerto de graça, tanto quanto os concertos precedentes. Essa graça, livremente concedida, traz uma mudança de coração que conduz à obediência. O problema, logicamente, não era a tentativa deles em obedecer. O concerto requeria que obedecessem. O problema era o tipo de obediência que eles dedicaram, que não foi realmente obediência, como a história subsequente da nação demonstra. Por que não? Bem, não foi a obediência de fé. Este é o fato importante a ser lembrado, e este é o aspecto essencial do que temos neste estudo todo do concerto eterno. Lembrem-se, seja o que Deus pede que façamos, nosso relacionamento com Ele deve ter por fundamento a fé. A fé propicia a base sobre que as obras se seguem. As obras em si mesmas, não importa quão puramente motivadas, não importa quão sinceras, não importa quão numerosas, não podem nos tornar aceitáveis à vista de um Deus santo. Não poderiam no tempo de Israel e não podem igualmente em nosso tempo. E aqui uma citação do Espírito de Profecia, do Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1077. O espírito de escravidão advém de procurar-se viver de acordo com religião legal, lutando para cumprir os reclamos da lei por nossas próprias forças. Há esperança para nós somente ao nos postarmos sob o concerto abraâmico, que é o concerto da graça pela fé em Cristo Jesus. O evangelho pregado a Abraão, através do qual ele tinha esperança, era o mesmo evangelho que é pregado para nós hoje, pelo qual temos esperança. Abraão olhava a Jesus, que é também o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Agora, eis aqui o sumário de nossa lição. O concerto que Deus estabeleceu com Israel no Sinai foi um concerto de graça. Tendo dado abundante evidência de seu gracioso amor e cuidado por uma libertação extraordinária da escravidão egípcia, Deus convidou a nação para um concerto com ele que manteria e promoveria suas liberdades. Lembrem-se que isto era apenas uma repetição do concerto com Abraão. Embora Israel tenha respondido na afirmativa, faltava neles uma verdadeira fé motivada pelo amor. A história posterior indica que, na maior parte, eles deixaram de compreender a verdadeira natureza do concerto e corromperam-no num sistema de salvação pelas obras. Não devemos seguir a falha de Israel e ignorar a maravilhosa graça que tem sido estendida aos pecadores. Oremos. Senhor, oramos para que possamos aprender as preciosas lições trazidas a nós vividamente por estas considerações dos concertos e que de nossa parte possamos comunicá-las a outros. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.